E aí, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou o monitor de vocês de Farmacologia 2. Agora a gente vai entrar no tópico dos fármacos inibidores da síntese da parede celular de bactérias, beta-lactâmicos e especificamente cefalosporinos, certo? Vou falar um pouquinho sobre a classificação geral, considerações gerais, mecanismo de ação, gerações de cefalosporinas, efeitos adversos, e as questões ficam para o nosso doc, nossos documentos, né, que a gente fez, para vocês responderem em casa mesmo. Classificação geral de um fármaco antibiótico, de classificação química beta-lactâmico, então não é o beta-lactâmico, e classificação farmacológica de cefalosporina, que eles vieram originalmente do fungo Cephalosporium species, né? Diversas espécies das famílias do Cephalosporium produzem as cefalosporinas. Percebam que, assim como as penicilinas, eles têm origem em fungos, certo? Considerações gerais. A gente tem que eles são mais resistentes a beta-lactamase que as penicilinas propriamente ditas. Isso vai estar relacionado à alteração na estrutura química do fármaco, que vai ter aquela estrutura bem semelhante ali ao anel beta-lactâmico no meio, e que muda são os radicais, tá? Por isso que eu não coloquei outra imagem. Se você não sabe do que eu estou falando, vai no vídeo de monitoria das penicilinas. O mecanismo de ação geral, a gente divide igual às penicilinas, em dois, mas aqui a gente vai ter uma ação mais equivalente. O primeiro mecanismo é o mecanismo de inibição enzimática da parede. O que acontece? O nosso fármaco ele vai se ligar à enzima que constrói a parede celular e vai inativar essa enzima. Onde ele se liga na enzima é na região PBP ou PLP, Protein Bind, não, Penicillin Bind Protein ou proteína ligante de penicilina. Isso acontece na própria enzima. E como eu já fiz essa analogia, é como se a gente tivesse uma construção civil. A enzima fosse um pedreiro e o fármaco tira o pedreiro da construção. Então, a gente quer construir um muro, não vai construir um muro, porque eu tirei o pedreiro. Então, a bactéria que estava lá, meu Deus, eu preciso fazer minha parede de proteção aqui, minha parede celular, chama o pedreiro. A gente vai lá, mete o fármaco tira o pedreiro. É isso. O outro mecanismo de ação é um mecanismo que a gente vai criar buracos na parede. Ou seja, toda vez que o pedreiro está lá construindo, a gente vai lá, tira um bloco, tira outro bloco, essa parede vai ficar vazada, vai fazer com que ela não aguente tanto a pressão osmótica. E isso vai fazer com que a bactéria receba muita água, porque ela tem um intracelular mais concentrado, e aí ela receba muita água e rompa, né, por osmose. Aqui a gente vai ter é, a gente vai ver aqui especificamente nas cefalosporinas que a gente tem uma maior especificidade quando a gente for falar das PVPs, né? Dos subtipos, mais para frente. E aí a gente tem também o mecanismo de ação, que a gente vai mexer nos buracos, que é basicamente ligação terminal dala-dala ou deala-deala, que é dealanina, certo? Nas regiões de dealanina, da síntese da parede de bacteriobicanas, a gente vai ter a antibiótico grudando e evitando que continuem a construir a partir dali, certo? Vai ter uma questão com isso aqui para a gente responder, é bem específico, mas tá aí para quem quiser saber, né? De maneira geral, qual é melhor efeito? Qual é o efeito mais, entre aspas, potente para a gente garantir a ação antibiótica? É inibir o enzima. Porque se a gente tira o pedreiro da jogada, a gente já evita que a parede seja construída, a gente evita abrir o buraco, certo? Ah, a gente vai ver que tem uma relação nas gerações de penicilina. Mais a gente sobe as gerações, mais a gente perde o efeito dala-dala, né? O efeito de criar buraco, mais a gente ganha o efeito inibidor da enzima. Gerações acéfalosporinas. A gente vai ter 5 gerações principais. Aqui também tem no Brasil, pelo que eu vi, dia 5/11 de 2024. Não tem, ou eu pelo menos não achei. Vamos com calma, uma por uma. Bem extenso, mas dá pra gente pegar.
Fármacos comuns no Brasil, espectro de ação, farmacocinética e a clínica. Fármacos comuns no Brasil: cefazolina, cefadroxila, cefalexina, cefalotina. O macete que eu consegui pensar para vocês tentarem memorizar isso aqui, você falou que isolina trouxe o Alex. Então a gente faz a cefazolina, o insulina, o drogas de cefadroxila, o Alex de cefalexina e cefalo de cefalotina, certo? Como é que você pode falar? Você falou, tá, sei lá, vocês se virem aí. Mas o que é importante para a gente aqui é que a cefazolina, ela é muito utilizada em profilaxia cirúrgica. Então, ela é administrada 30 minutos antes da primeira incisão na pele do paciente, para garantir que as bactérias que colonizam a parede externa da nossa pele, né, elas não penetrem e causem quadro patogênico. Ou garantem também que a gente tem uma proteção básica contra bactérias mais comuns ali no nosso ambiente. Espectro de ação é bom contra gram positivo, pega alguns gram negativos, como os anaeróbios, os peptococcus, né? São presentes na cavidade oral, no trato gastrointestinal. E pepto streptococcus, estão presentes na pele, genital feminina, trato gastrointestinal. E aí, só a título de curiosidade, isso aqui acontece, são anaeróbios, gram positivo. Eu falei gram negativo, não confundi. Os gram negativos estão embaixo, mas eles pegam também. E os peptococcus são aqueles que ajudam a ter esse... Opa! Um passarinho batendo na janela. Os peptococcus, alguns outros anaeróbios são fármacos associados ao mau hálito, por exemplo, quando a gente acorda da manhã. Obviamente não é só isso, né? Mas ajudam sim nessa proliferação do mau hálito. Baixa concentração de grãs negativas, né? Baixa ação contra grãs negativas, mas ainda age, né? Tem a E. coli, está presente no intestino, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, também presente no intestino. E aí a gente tem cepas, que a Klebsiella é muito importante porque ela está cada vez mais resistente aos antibióticos que a gente tem. A gente vai ver que ela já tem cepa que produz carbapenemase, né? Que são talvez os mais fortes dos nossos inibidores de parede, que a gente vai ver nas próximas semanas. São os carbapenemicos. Atua também contra a proteína mirabilis, né? Que está presente no intestino, pode estar associado ali a um quadro de nefrolitíase. E a gente vai, não precisa memorizar isso tudo. Daí para vocês tentarem, se quiserem, para tentar associar um pouco mais a localização do parasita, da bactéria, com a gram positivo ou gram negativo, certo? Mas basicamente vocês têm que ver aqui que, como ele atinge essas bactérias, ele é muito importante também para a profilaxia. Cinética, as vias de administração: cefadroxila oral, cefalexina oral, cefazolina, via intramuscular, cefalotina, intramuscular intravenoso. A gente vai ter alguns locais, alguns países, que eles vão abandonar a via intramuscular ou e preferir a via intravenosa, justamente por conta da maior facilidade de efeitos adversos e por aí vai. Excreção, classicamente, filtração glomerular e secreção tubular. Ou seja, a gente vai ter as bombas que vão secretar e vai ter a passagem pelo filtrado glomerular. A urina, o sangue que chega, bate na cápsula de Bowman, né? Na cápsula glomerular, o extravasado dos fármacos vai embora, e o que não for embora vai ser secretado um tubo contorcido por meio de bombas. Isso a gente vê em fármaco cinético. Na farmacologia, a clínica, a gente pode ter drogas de via oral, a gente vai utilizar basicamente para infecções de trato gastrointestinal, celulite, abscesso, abscesso de tendão, pele, músculo, abscesso. A gente vai ter também por dentro ali, que a gente pode treinar. Drogas de via intravenosa, a gente vai ter a cefazolina, que é a mais utilizada atualmente, vai ser principalmente para profilaxia cirúrgica, como eu falei, bacteremia Staphylococcus e gastroenterite precoce, certo? Gente, agora só uma coisa. O macete que eu falei no outro vídeo, vou falar nisso. Quanto mais importante a droga, mais difícil é da gente conseguir
ter o acesso dela à automedicação. Então, perceba que a gente vai começar daqui para frente a ver drogas cada vez mais intravenosas e intramusculares para a gente não ficar aplicando. Não é, obviamente, só por isso, certo? Mas é um macete que funciona bem. Cefalosporinas de segunda geração. São fármacos. Os fármacos disponíveis no Brasil, a gente tem o cefaclor e a cefuroxime. A gente não tem as cefaminas, né, que são tipo um médico da segunda geração, mas que atuam bem contra anaeróbios. A gente vai ter um espectro de ação bom contra gram-positivo, bom contra anaeróbio gram-positivo, que são os criptococos, streptococcus. Aqui a gente vai ver que isso vai começar a se repetir, né? Com relação à primeira geração. Porque aqui a gente começa a ganhar algumas bactérias gram-negativas. Né? Colindatina, Klebsiella-tinha, Proteus-tinha, a gente ganha agora o hemófilos, certo? A gente vai ter como comum na orofaringe. Quando eu coloco aqui comum, é porque eles podem colonizar isso de maneira sintomática. Farmacocinética. A administração intramuscular é muito dolorosa, então a gente opta só pela via intravenosa. E a excreção renal funciona de maneira semelhante à primeira geração. A clínica, eles são geralmente indicados por infecção de via aérea. Então, segunda geração é comum para via aérea. Sinusite, bronquiolite bacteriana e pneumonia. Por quê? Eles são fármacos mais associados às vias aéreas. E principalmente porque a gente adicionou aqui a cobertura para hemófilos, certo? É um fármaco que pode estar associado à infecção de via aérea. E aí é um erro que um problema que a gente tem, a gente não consegue fazer a cultura tão rápido antes do fármaco se proliferar. Então a gente começa a ver o espectro do antibiótico para garantir que a gente vai pegar aquele líquido de suspeito. Terceira geração, aqui a gente começa a ter um paralelo, público bem gram-positivo com público bem gram-negativo. E aí a gente vai ter um fármaco disponível, ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidina, ceftizoxima, ceftazidina. Está repetido, hein? E aí, o mais importante para a gente é ceftriaxona, não tem jeito. Então, o mais importante, mais utilizado no Brasil. E aí a gente vai ter um espectro de ação, basicamente, se repete o negativo da primeira e da segunda geração, e começa a adicionar novos fármacos, novos patógenos, grandes negativos, né? Gonococo, que é a Neisseria gonorrhoeae, o Citobacter, Hemófilos, Serratia marcensis, que é a pneumocose. Isso que eu estou falando de qualquer jeito. Vocês leem do jeito que vocês quiserem aí, não se fala em latim. E as espécies de providência. A gente precisa saber esses fármacos específicos por agora, não. A gente só precisa saber que a terceira geração é a terceira geração que tem um bom equilíbrio entre gram positivo e gram negativo. Certo? E aí, a farmacocinética, a gente vai ter que eles já começam a atravessar bem a barreira hematocefálica e eles vão ter uma concentração cérebro-tissular considerável, então vão permitir tratar quadros de infecção vascular, vão permitir tratar quadros de infecção do sistema nervoso central, podem agir ali em meningite, por exemplo, e tissular, eles vão estar presentes em alguns tecidos, né? Então a gente consegue tratar infecções de maneira, basicamente, entre aspas, completa, né? Sem nenhuma infecção fora da curva, a gente consegue tratar. E aí, a excreção deles é biliar, não precisa de reajuste em caso de dose renal. É um detalhe, porque a excreção renal ela é importante, sim, certo? Mas ela não vai prejudicar tanto a excreção do fármaco de terceira geração, principalmente o ceftriaxona, porque a gente vai excretar cerca de 40% do fármaco pela bile, não chega a ser uma pesada, certo? Uma consideração muito importante, para ter uma questão disso que eu tinha falado, é que a ceftriaxona, que é muito importante para a gente, ela vai se ligar de maneira absurda às proteínas plasmáticas. Isso faz com que todas as outras vai se ligar com afinidade de 96%. Então, todas as outras coisas que tiverem afinidade menor vão se desligar das proteínas plasmáticas, principalmente a albumina. O que isso faz? A gente faz que a gente tenha aqui a albumina, uma proteína qualquer que está ligada à albumina. Se chega aqui, essa aqui é a ceftriaxona. A ceftriaxona começa a encostar aqui na albumina. O que acontece? Sai a outra parada que está ligada e liga com a ceftriaxona, albumina ceftriaxona. Isso é importante porque tem quadros que a gente tem uma anemia hemolítica, a gente vai ter, resumidamente, quebra de massas muito grandes e aumento muito expressivo da bilirrubina indireta.
que a bilirrubina fica sendo levada para o fígado, por meio da circulação, e essa bilirrubina direta ligada à albumina, a gente vai fazer a bilirrubina direta ser toda despejada na corrente. Ela vai parar de se ligar à albumina. Porque, como eu estava dizendo, a gente vai ter os fármacos de terceira geração se ligando muito fortemente à albumina, não deixa espaço para se ligar à bilirrubina. O que acontece? Qual o problema disso? Bilirrubina, se chega no sistema nervoso central, é muito tóxica. Se ela está ligada à albumina, ela passa e volta. Se ela não está ligada, ela passa e entra e fica lá. E aí complica todo o quadro do paciente. Tem uma síndrome aí, não lembro o nome, vocês pesquisem aí. Pode colocar hiperbilirubinemia, sistema nervoso central, vocês devem achar tranquilo, certo? Então, uma consideração, a gente não vai fazer fármaco de cefalosporina de terceira geração em pacientes que estão com bilirrubina indireta elevada, ou quadro de icterícia, que apresente algum quadro de anemia hemolítica, certo? Clínica, principalmente ceftriaxona, como eu tinha mencionado, a gente vai utilizar para meningite, Neisseria meningitidis, streptococcus pneumônica, ou pneumococo, vai utilizar para casos de osteomielite, endocardite, gonorreia, que é a Neisseria gonorreia. E um detalhe que a terceira geração também é muito eficaz com o streptococcus de pneumococo resistente à penicilina. Então, vocês percebem que acho que eu já mencionei anteriormente, aqui a gente vai ter fármacos mais fortes, né, mais capazes de lidar com antibióticos ou com bactérias que resistem às penicilinas. Terceira geração, basicamente, é realmente o meu termo para a gente aqui, tanto gram positivo quanto gram negativo. Quarta geração, a gente já começa a ter uma redução no número de gram positivo afetado, né? E os fármacos principais no Brasil são cefepime ou cefepime, mesma coisa. Espectro de ação. A gente vai ter, basicamente, Pseudomonas, Enterobacter, Staphylo aureus resistente, sensível à meticilina, que eu mencionei lá na aula de penicilinas. A gente vai ter Streptococcus pneumoniae, seja pneumococo. Perceba aqui que a gente vai ter um leque bem reduzido, porque aqui a gente já está chegando em quadro de infecções mais graves. Aqui é tudo intravenoso, tá? Daqui para frente é intravenoso, porque não tem jeito. Aquele macete que eu falei para vocês. Se é muito importante, a gente não tem por que ficar deixando acesso para o povo. Farmacocinética, seleção renal, meia-vida de 2 horas. Então, vocês percebem que é muito pouco tempo para o fármaco ficar circulando na corrente sanguínea. Então, a gente vai precisar de uma bomba de difusão para ficar colocando o fármaco ali constantemente. E uma coisa que é muito importante aqui da cefepima, ou do cefepime, que ele é um fármaco que é dipolar. Ou seja, ele pode ser tanto lipofílico quanto hidrofílico. O que isso quer dizer? Que ele pode passar com maior facilidade na membrana celular. Membrana celular, se você não lembra, ela é de fosfolipídio. Fosfolipídio. Lipídio é gorduroso. Então, se a gente tem alguma estrutura lipofílica, quer dizer que o lipídio deixa passar. O que a gente tem como lipofílico em bactérias? A gente traz essa imagenzinha aqui, as bactérias gram-negativas. Só esperar carregar. Carrega assim. Lipofílico, a gente tem os lipopolissacarídeos da membrana da parede celular, membrana externa, das bactérias gram-negativas. Isso facilita com que o fármaco consiga entrar com mais eficácia. Então, eles vão ser muito úteis contra infecções gram-negativas, porque, diferente das outras gerações, da terceira, da segunda, da primeira, os fármacos não conseguem entrar de maneira eficiente. Entra pouco ou não entra. Aqui não, aqui a gente vai ter uma entrada considerável. Então, a gente vai conseguir tratar algumas infecções muito importantes. A infecção por pseudomonas é muito importante, por Enterobacter é importante, Staphylo é importante, certo? A gente vai ter algumas questões, tem uma questão também falando sobre infecção de pseudomonas, infecção de pseudomonas, e a gente pode ser, parece sintomatologia semelhante à infecção do Staphylo. E é isso, certo? E para a clínica, a gente tem informações que são bactérias condutores de beta-lactamase, como o som que a gente consegue lidar com quarta geração. Então, beta-lactamase cromossômica é um tipo específico de beta-lactamase, então a gente consegue lidar ainda com bactérias produtoras específicas de beta-lactamase. E aí, por exemplo, um quadro de otite externa agressiva.
que é uma otite, que a gente vai fazer otoscopia e vai ver grânulos. A gente associa isso a um paciente diabético. Porque se não for, se o paciente não for diabético, a gente vai pensar sempre em estáfilo, certo? E a gente pode ter infecções também por hemófilos, por Listeria, como a gente enfim, mais para cima, certo? Esse espectro de ação que eu, esse espectro de ação que eu coloquei aqui é o diferencial dele. O principal diferencial da quarta geração é a Pseudomonas. Nenhuma outra geração tem ação contra Pseudomonas, tá? E então fica aí se você não sabe de nada, a gente prescreve quando? Prescreve quando tem infecção por Pseudomonas e sigla negativo grave. E aí, por fim, a última consideração tem não tem efeito contra a beta-lactamase de amplo espectro. Existem bactérias que elas são capazes de produzir beta-lactamase que degrada a maioria dos anéis beta-lactâmicos. São as beta-lactamases de amplo espectro. Quem é capaz de resistir a essas beta-lactamases de amplo espectro são as penicinas, cefalosporinas de quinta geração. E a gente não tem no Brasil. E aí, o mecanismo principal de ação, o uso principal para a gente vai ser contra esses produtores de beta-lactamase do espectro estendido, certo? E aí, se você não quer saber mais nada, você vai colocar quando? Quando tiver estáfilo resistente e pneumococo, que é grave, né? Basicamente, a gente só usa para estáfilo resistente, que é o MARSA, né? Falei para vocês anteriormente. E aí, usando o SWARM, estou falando muito e aí. Né? O que acontece? A gente vai ter os principais agentes, né, produtores de SBL, que são as beta-lactamases do espectro estendido. A gente vai ter E. coli, Klebsiella, pneumonia. A Klebsiella está cada vez mais fodida. A Klebsiella já está proliferando em tilápia, dessas tilápias que a gente faz a cultura, né, para a gente comercializar. Não lembro como é que é o nome da apicultura de peixicultura. A gente produz muito peixe, está começando a proliferar Klebsiella pneumonia resistente a uns antibióticos mais fodidos que a gente tem para matar. Se com essa tem mutação, que a gente pega essa Klebsiella, a gente está fodido, certo? Enterobacter species, né? Que são as espécies de Enterobacter e a Citrobacter species, né? E aqui os percentuais de colonização de vírus saudáveis. São percentuais aproximados só para você ter uma média. E é possível, sim, que a gente tenha esses fármacos de maneira assintomática. E aí, quando a gente tem um desbalanço na nossa imunidade, a gente pode ter um quadro de agravamento da proliferação desses patógenos em um quadro da doença instável. E aí, de novo, a gente vai ter que eles agem um pouco contra produtores de beta-lactamase, agem um pouco contra as ESBL do tipo beta-lin, que produz a Enterobacter. Eu coloquei isso aqui, e ela é como se ela fosse ruim e boa contra a Enterobacter. Se for Enterobacter que produz beta-lin, ela é ruim. Se for Enterobacter que não produz beta-lin, ela é boa. É um negócio muito específico, mas que é basicamente para justificar porque ela se põe muito do mesmo jeito. Vocês não vão usar esse fármaco tão cedo, a gente não tem acesso a ele, tipo, como eu falei. A não ser que eu pesquisei muito errado, não achei, mas eu com quase certeza que não tem no Brasil ainda, certo? Ele tem sido usado off-label nos Estados Unidos para tratamento de miocardite, osteomielite e para bacteremias, mas não é a indicação principal dele, sabe? Como eu falei, a gente o fármaco é ceftarolina e o Brasil. Como eu falei, a gente tem um uso muito restrito de fármacos importantes. E o Brasil, né, é lá aquele país de topo de pesquisa científica para a gente estar tendo fármacos salvando assim. Esses fármacos são caros, terceira geração vai começar a custar mais de 2.000 a dose, então não é de acesso tão fácil. Uma tabelinha para quem quiser tirar o print, né, para... Deixa eu ver se eu consigo. Não. Tá. Fica com os textinhos errados aí, se eu quiser tirar um print. Foi? Só para vocês conseguirem visualizar de maneira mais gráfica, tabelada, né, os fármacos específicos. Mas eu mencionei ao longo do vídeo os mais importantes para vocês memorizarem, pelo menos por enquanto. Considerações gerais, mecanismo de ação, Dala-Dala,
vai aumentar, vai diminuir da primeira até a terceira geração. A quarta e a quinta geração são mais específicos para PBP, né? Que são a inibição das enzimas que vão estruturar a parede celular. A quarta geração ela é muito específica para PBP3 e por isso ela tem ação tão forte contra pseudomonas. Pseudomonas expressa muito PBP3 e a quinta expressa é muito específica para PBP do tipo 2, que são as PBPs que favorecem a ação da ceftarolina contra Staph aureus e pneumococo mais resistente. Beleza? Efeitos adversos, a gente vai ter muito semelhantes a penicilinas, por conta da estrutura farmacológica mesmo. Só que alguns a gente tem um diferencial, que é principalmente a hipoprotontrombinemia. A gente vai acontece muito nessa ciclosporina de terceira geração. A gente vai desligar um pouco os fatores de coagulação relacionados à vitamina K. Meio que a gente não vai conseguir fazer com que a vitamina K seja tipo oxidada, acho que é desoxidada, e consiga servir substrato para a produção desses fatores. 2, 5, 2, 7, 9 e 10, certo? Por conta disso, a gente vai ter distúrbios hemorrágicos, a gente vai ter predisposição a superinfecções, porque o uso seleciona bactérias cada vez mais resistentes aos fármacos e gera alterações nas microbiotas. A gente pode ter quadros de anafilaxia, nefrite intersticial e necrose tubular. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem extenso. Vocês podem ter assistido na velocidade 2. Eu acho que tá tudo bem. Mas desde já, fica aqui, meu salve. Qualquer dúvida nos comentários. Valeu e fui.